Toquinho nunca foi apenas um nome da música brasileira. Foi voz, foi violão, foi delicadeza transformada em melodia. Como cantor, compositor e um dos maiores guitarristas do Brasil, ele marcou gerações, sobretudo ao lado do poeta Vinícius de Moraes, em parcerias eternizadas na bossa nova e na MPB. Mas por trás da suavidade de sua arte, sempre existiu um homem de silêncios profundos. E agora, aos 80 anos, Toquinho finalmente confessou uma verdade inesperada. Neste vídeo, vamos atravessar memórias, sentimentos e revelações que ajudam a entender não só o artista que o Brasil consagrou, mas também o homem que ele escondeu por tanto tempo. Durante décadas, Toquinho construiu uma imagem quase intocável, marcada por serenidade, disciplina e uma dedicação silenciosa à música. Mesmo nos momentos em que dividia o palco com figuras intensas como Vinícius de Moraes, ele parecia ser o contraponto calmo, aquele que observava mais do que revelava. Talvez por isso, o que começa a emergir agora soa tão inesperado. No final de 2025, em uma apresentação discreta no Teatro Bradesco, alguns detalhes passaram despercebidos pelo grande público, mas não por aqueles que acompanham sua trajetória com mais atenção. Entre uma música e outra, Toquinho fez pequenas pausas, olhares que fugiam do roteiro habitual, e em certo momento mencionou, quase como quem se trai sem querer, que a vida ainda guarda surpresas, mesmo quando pensamos que já vimos tudo. Na época, a frase foi recebida com aplausos leves, interpretada como mais uma reflexão poética. Hoje, ela ganha outro peso. Poucos meses depois, em janeiro de 2026, durante uma breve estadia no Copacabana Palace, surgiram relatos de que o músico não estava sozinho. Funcionários do hotel mencionaram a presença frequente de uma jovem mulher ao seu lado, alguém que não fazia parte de sua equipe tradicional. Não havia registros oficiais, nenhuma foto clara, apenas descrições: discreta, elegante e muito mais jovem. O que antes parecia um rumor começou a ganhar consistência em março, quando Toquinho foi visto caminhando pelas ruas do bairro Itaim Bibi, novamente acompanhado da mesma figura. Desta vez, um detalhe chamou atenção: o modo como ele segurava sua mão com uma naturalidade que não combinava com encontros casuais. Havia ali uma intimidade construída no tempo, não algo recente ou improvisado. E então veio a revelação mais delicada. Fontes próximas ao círculo do artista começaram a confirmar com cautela que Toquinho estaria prestes a se casar. A informação, por si só, já surpreenderia, mas o que realmente desloca a percepção de todos é o fato de que a mulher em questão teria cerca de 20 anos. Nenhum nome foi divulgado, nenhuma imagem oficial foi apresentada. Apenas esse contraste silencioso entre duas fases da vida que raramente se encontram de forma tão íntima. Curiosamente, ao revisitar entrevistas antigas, alguns sinais começam a ganhar um novo significado. Em uma conversa concedida em 2019, ele mencionou que a juventude não é uma questão de idade, mas de encontro. Na época, soou como filosofia. Hoje parece quase uma antecipação. Há também registros de viagens mais frequentes a cidades como Lisboa e Paris nos últimos anos, deslocamentos que não estavam ligados diretamente a turnês. Pessoas próximas relatam que esses períodos fora do Brasil eram momentos em que ele parecia mais leve, mais distante da figura pública que sempre sustentou. Outro detalhe curioso vem de um show realizado em agosto de 2024 no Blue Note São Paulo. Naquela noite, Toquinho alterou discretamente o repertório, incluindo canções menos conhecidas, mais íntimas, com temas de recomeço e descoberta tardia. Entre os músicos que o acompanhavam, houve comentários de que ele estava tocando diferente, como se cada acorde carregasse algo ainda não dito. Agora, olhando para trás, tudo parece fazer mais sentido. Não como uma mudança abrupta, mas como um processo silencioso, construído longe dos olhos do público. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão difícil de compreender à primeira vista.
porque Toquinho nunca foi um artista de escândalos, nem de gestos impulsivos. Sua vida sempre seguiu uma linha quase contínua de discrição e coerência. Ainda assim, algo mudou, algo que ele guardou por tempo suficiente até que já não fosse possível esconder. O mais intrigante, no entanto, não é apenas a diferença de idade ou o mistério em torno da identidade dessa mulher. É a sensação de que essa decisão vem de um lugar muito mais profundo, como se fosse o resultado de uma reflexão longa, quase silenciosa, que agora começa pouco a pouco a se revelar. E, enquanto os rumores sobre sua vida pessoal começam a circular com mais intensidade, Toquinho segue, curiosamente, mais ativo do que nunca. Aos 80 anos, ele não se recolheu, não desacelerou. Pelo contrário, 2026 marca um dos períodos mais intensos de sua trajetória recente, com a celebração de 60 anos de carreira sendo levada aos palcos de forma quase incansável. Em maio de 2026, por exemplo, sua agenda revela um ritmo que poucos artistas mais jovens conseguiriam sustentar. No dia 8, ele sobe ao palco do Athletic Club Juventus, em São Paulo, diante de um público que mistura gerações. Na noite seguinte, 9 de maio, já está no Vivo Rio, onde a atmosfera muda, mas a entrega permanece a mesma. Há registros de bastidores que mostram um Toquinho concentrado, mas com um brilho diferente no olhar, algo que músicos próximos descrevem como uma leveza recém-descoberta. Nos meses seguintes, a agenda continua. Fortaleza aparece no horizonte de junho, com apresentações previstas na região da Praia de Iracema, enquanto Curitiba o recebe em agosto, consolidando essa turnê como uma travessia não apenas geográfica, mas também emocional. Há um detalhe que chama a atenção nesse período: a forma como ele tem se conectado com artistas mais jovens. Em entrevistas recentes, Toquinho mencionou com certo entusiasmo contido o desejo de aproximar a bossa nova das novas gerações. Seu nome passou a ser associado a colaborações inesperadas, incluindo conversas e projetos com Luísa Sonza, uma artista que representa um Brasil musical completamente diferente daquele que o consagrou. Essa ponte entre épocas parece refletir algo mais íntimo. Não é apenas uma estratégia artística, mas talvez um espelho de sua própria vida atual, onde passado e presente se encontram de forma menos previsível. Outro momento significativo ocorreu no início de 2025, quando Toquinho realizou uma turnê especial pela Itália. Sua participação no Festival de Sanremo, ao lado de Gaia Gozzi, foi recebida como uma homenagem à sua relevância internacional. No entanto, para alguns observadores mais atentos, havia algo além da celebração. Durante sua passagem por Roma e Milão, relatos indicam que ele evitava eventos sociais maiores, preferindo encontros mais reservados, jantares discretos, conversas longas longe das câmeras. Esse comportamento, que na época parecia apenas uma escolha pessoal, hoje se encaixa de maneira diferente na narrativa que começa a se formar. Nos palcos atuais, Toquinho também tem dividido espaço com Camila Faustino, uma das vozes mais promissoras da nova MPB. A dinâmica entre os dois é reveladora. Em apresentações recentes, especialmente em São Paulo, há momentos em que ele observa enquanto ela canta, com uma expressão que mistura admiração e contemplação. Não é apenas um gesto de mentor, mas algo mais silencioso, quase como se estivesse reconhecendo a continuidade daquilo que ele próprio ajudou a construir. E então, surgem pequenos detalhes que, isoladamente, poderiam passar despercebidos. Durante um ensaio fechado em abril de 2026, em um estúdio na região da Vila Madalena, um técnico de som comentou que Toquinho interrompeu a sessão por alguns minutos para atender uma ligação. Ao retornar, estava visivelmente mais leve, sorrindo de forma rara. Quando questionado, respondeu apenas: "Às vezes a vida acontece fora do palco." Essa frase simples ecoa agora com outra intensidade. Há também mudanças sutis em seu repertório falado. Entre uma música e outra, ele tem compartilhado histórias mais pessoais,
lembranças que antes permaneciam guardadas. Em uma apresentação recente, mencionou que o tempo não é uma linha reta, mas um lugar onde tudo pode recomeçar. O público aplaudiu, talvez sem perceber que aquelas palavras carregavam mais do que poesia. E assim, entre aeroportos, hotéis, palcos e encontros discretos, Toquinho segue vivendo um dos capítulos mais inesperados de sua vida. Um capítulo que não se anuncia de forma direta, mas que se revela nos intervalos, nos gestos pequenos, nas escolhas que só agora começam a fazer sentido quando observadas com mais atenção. Diante de tudo isso, talvez o mais importante não seja julgar, mas tentar compreender. A vida, em sua essência, raramente segue os caminhos que esperamos. E quando alguém como Toquinho decide abrir uma nova porta aos 80 anos, isso não deveria ser visto apenas como surpresa, mas como um lembrete profundo de que o afeto, a conexão e o recomeço não têm idade. Há algo de muito humano nessa escolha, algo que atravessa gerações, expectativas e até preconceitos silenciosos. Antes de qualquer opinião rápida, existe uma história que só pertence a quem a vive, e talvez o gesto mais bonito que podemos oferecer, como público que acompanhou sua trajetória por tantas décadas, seja o respeito e, quem sabe, até um pouco de carinho. Se esse novo capítulo traz felicidade, então que venha acompanhado de leveza, de compreensão e de bons desejos, porque no fim, por trás do artista que o Brasil consagrou, existe apenas um homem que continua buscando aquilo que todos nós, em algum momento, também buscamos. Se você sentiu essa história de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também admira a música brasileira e se inscreva no canal para continuar acompanhando relatos que vão além da superfície, tocando aquilo que realmente importa.